Olá, boa noite. Quem está falando é Marta Rocha, eu sou delegada de polícia e deputada estadual pelo PDT do Rio de Janeiro. Hoje a conversa vai ser super interessante, porque a gente vai estar falando de juventude e de oportunidades. Para estar refletindo sobre esse tema, eu tenho aqui comigo um querido companheiro, Fernando Mendonça, que é advogado, formado pela UF, é pós-graduado em Direito Público e é também muito ligado a duas questões super interessantes. Primeiro, a cultura e depois a Zona Oeste. E é também uma das pessoas que criou, em 2018, o Cirão Carioca, um grupo que apoiava a candidatura do querido companheiro Ciro Gomes à presidência. Então, muito bom estar recebendo você aqui, Fernando, e eu quero já abrir para os seus comentários iniciais para te dizer exatamente o seguinte: ainda outro dia a gente estava comemorando o 1º de maio e, curiosamente, lamentavelmente, os dados do desemprego dos jovens, ele é muito maior do que o dado do desemprego considerando a população geral, né? A gente sabe que nós estamos chegando aí a 12% de desempregados, enquanto entre 18 e 24 anos a nossa juventude ela está batendo aí o índice de cerca de 23% de jovens desempregados. Eu queria te ouvir, já começando a refletir exatamente sobre isso, como é difícil ser jovem no Brasil e o que a juventude precisa em termos de oportunidades. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade, a nossa querida Marta Rocha, deputada estadual aqui no Rio, uma das deputadas mais combativas e atuantes, e é um orgulho muito grande pertencer ao mesmo partido que Brizola, Darcy e Marta Rocha, que é uma pessoa que nós temos um grande carinho. A gente no Cirão Carioca sempre andamos muito junto da Marta, a Marta que na campanha de 2018 apoiou fortemente o Ciro Gomes, defendeu. Às vezes, até quando o Ciro talvez não estivesse na moda, talvez fosse até complicado defender, a Marta esteve lá defendendo o Ciro, fazendo a campanha junto. Então, Marta, é um prazer enorme estar falando contigo, nossa pré-candidata à Prefeitura do Rio, que nós teremos o grande prazer, se tudo, né, as convenções acontecerem e o partido der a oportunidade de estar militando junto por essa pré-candidatura aqui no Rio de Janeiro. Marta, ser jovem, aliás, ser brasileiro está muito difícil aqui no Brasil, mas o jovem é hoje uma da fatia da população mais afetada com essa crise econômica e uma crise que abate profundamente o Rio de Janeiro. Você tem os dados, os jovens hoje de 17 a 25 anos estão com índice de 23,8% de desemprego. Detalhe que esses dados são antes da pandemia. Então, quer dizer, podem ser muito piores se formos olhar após essa pandemia. E acho que o que afeta muito os jovens são alguns fatores que a gente vai estar conversando durante o nosso papo, mas falta para ele a educação, uma educação de qualidade, principalmente aos jovens da periferia, que talvez não tenham acesso a um ensino privado, muitas vezes não tenham acesso à questão da universidade superior, que é a universidade pública, até as privadas, às vezes, é uma dificuldade, porque ele tem que pagar. E tem a questão da economia, o desemprego, a falta de indústrias no Brasil, que é uma grande crise. O Brasil está se desindustrializando, e isso é um dos temas principais da questão da plataforma que o Ciro apresenta para o país. Então, juventude, não tem como nós discutirmos juventude sem discutir um projeto para o país. Então, não adianta, a gente tem que falar estruturalmente sobre o Brasil. Mas eu digo, a solução do Brasil passa pelo jovem, com certeza absoluta. Eu acho que na tua fala, eu queria resgatar duas questões, né? Eu acho que não tem solução para o Brasil sem pensar na juventude. Acho que essa é a primeira questão, né? E a gente, não você, mas eu, quando tinha a sua idade, era comum a gente ouvir que o Brasil era um país do futuro. E o futuro chegou, se tornou presente, o presente se tornou passado, e a gente vê que, e sobretudo nesses tempos de pandemia, acho que caiu o véu e ficou mais claro aos olhos daqueles que não queriam enxergar
o tamanho da desigualdade social. Então, eu acho que essa é a primeira questão que eu quero colocar aqui da tua fala. E a segunda questão é quando você fala, e não poderia ser diferente, até pela nossa militância enquanto PDT, não dá para pensar num projeto de desenvolvimento do país ou de rompimento de desigualdades sem pensar na questão da educação. E eu queria apresentar 2 dados. O primeiro, Fernando, diz que 25% dos jovens com mais de 25 anos não concluíram o ensino fundamental. E o segundo dado, que é do IBGE, ele diz o seguinte, que em 100 jovens com 25 anos, 41 desses jovens não concluíram o ensino médio. E agora a gente está percebendo que cada vez mais, pela carência da qualificação e pela ausência de um projeto de educação efetivo para esse país, né? Afinal, a educação liberta, a gente está percebendo que esses jovens estão chegando de uma forma muito precária no mercado de trabalho. E, sobretudo, hoje, que cada vez mais você precisa, sempre cada vez mais, a questão da qualificação. Então, eu queria falar um pouco, né, dessa questão da educação e o quanto isso impacta, né, para uma perspectiva de futuro para a juventude. Mas não sem antes, tá, de te dizer que tem muita gente que está deixando um abraço aqui para você, tá? Alexandre Brito, Fernanda Tereza, tá? Renan Pimenta. E aí, já que hoje, Renan, deixa eu falar com você, falar com o Renan aqui, e mais alguém também passou por aqui falando sobre isso. Hoje é dia de aniversário da Polícia Militar. E o Renan e outros tantos fazem parte aí da minha luta na Assembleia Legislativa pela nomeação dos aprovados no concurso público para praças da Polícia Militar, concurso que se arrasta desde 2014. Te interrompi, mas quero muito te ouvir sobre essa questão aí da educação e olhando a educação para o futuro e pensando nos nossos jovens. Eu não posso deixar de saudar a Polícia Militar, porque eu tenho na minha família policiais militares, eu tenho um primo que hoje é policial militar, o meu pai serviu a Polícia Militar, o meu tio. Inclusive, meu pai conhece a senhora dos tempos de polícia, trabalhou junto na Delegacia da Vida que a senhora comandou. Então, eu tenho que saudar a polícia e até é bom deixar claro para as pessoas, nós não somos contra a polícia, nós somos a favor da boa polícia, porque muitos desses soldados são verdadeiros heróis. Agora voltamos juntos. Vamos lá, voltamos? Pode continuar. Voltamos. Pode falar à vontade. Você estava falando da sua família, que tem a presença de policiais militares, estava elogiando aí a Polícia Militar. Sim, só estava destacando que nós somos a favor da boa polícia, porque muitos desses soldados são heróis, que pegam uma situação complicadíssima, estão na linha de frente, então nós temos que sempre exaltar a boa polícia que serve à população. Isso é muito importante. Eu, como de uma família de policiais, eu entendo muito bem a importância disso para a nossa sociedade. Mas voltando sobre a educação, um outro dado também que a gente pode colocar é que a nota do IDEB da educação do Rio de Janeiro está em 5,7. Quando a média é 6, 5,7 de 10. E só 17% das escolas melhoraram a sua nota no IDEB. Então, estamos em uma situação gravíssima. E tu tocou num ponto, Marta, que eu tenho estudado bastante. Quando nós pegamos o relato dos líderes industriais no Brasil, no estado do Rio, os cariocas, os setores de indústrias, é impressionante como todos eles reclamam da questão da baixa qualificação da mão de obra. Isso é culpa das pessoas? Não, é porque elas não receberam, principalmente na educação básica, um bom arcabouço que permita a ela se desenvolver de uma forma adequada no exercício da sua profissão. Um exemplo claro que eles colocam que eu fiquei muito surpreso, porque nós temos a tendência a achar que um ensino qualificante num Senai, por exemplo, conseguiria suprir essa questão da baixa qualidade da mão de obra, mas não consegue,
porque o jovem chega nesses institutos, ele chega com uma deficiência tão grande em ensinos básicos como português e matemática, que ele tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, isso acaba encarecendo o processo. Por quê? Porque nós estamos vivendo num ambiente competitivo globalizado das indústrias. Então, há sempre uma necessidade, por exemplo, de você estar renovando o seu parque industrial. Você contrata um maquinário novo, um computador novo, informatizado. Então, há uma grande dificuldade, porque quando chega esse maquinário, perde-se muito tempo para poder ensinar os profissionais a lidarem com essas máquinas, porque há uma deficiência justamente em aprender a lidar. Reclamam justamente da baixa qualidade da mão de obra ofertada, porque, e interessante, que o maior caso de sucesso de programa de qualificação de mão de obra se deu no PROMIP, que visava o setor de óleo, petróleo e gás, que no estado do Rio é muito importante. E eles perceberam que o que fazia melhorar o resultado e acelerava o processo de qualificação é que nesses programas de qualificação, a questão de você com um maquinário novo, com novas tecnologias, você ter aula de português e matemática. Você pode até pensar, mas português e matemática vai influenciar uma pessoa mexendo no maquinário? Influencia, porque justamente aumenta a capacidade de aprendizado do trabalhador. E isso não parece, mas encarece o processo. E muitas empresas deixam de se instalar numa região quando ela percebe que não tem mão de obra qualificada para poder estar operando esse complexo industrial. Isso é um dado bem interessante. Portanto, a educação é fundamental na questão do emprego, não tem jeito. E a gente tem que entender, Fernando, na linha do que você falou, que a gente observa que, às vezes, as pessoas são alfabetizadas, mas não, elas repetem automaticamente a Casa Verde, mas ela não consegue imaginar a imagem de uma casa verde. Então, eu acho que, e sobretudo, o português, ele incita o teu raciocínio, ele te dá capacidade de leitura e senso crítico. Em qualquer área da sua atividade, sem dúvida nenhuma, essas características serão muito importantes para desenvolver isso. Agora, aliado a isso, sabe, Fernando, eu tenho observado, e aí eu quero te fazer assim, uma referência também à questão das mulheres, porque no tocante das mulheres, a gente meio que viu aí uma primavera feminista, né? A última geração atuante nessa questão do enfrentamento na luta dos direitos das mulheres foi um pouco a minha geração, que viveu aquela década de 80, que lutou pelo enfrentamento da violência, que mostrou que quem ama não mata, teve a felicidade de participar de um processo de uma Assembleia Nacional Constituinte, criou ali o lobby do batom, né? E depois, de alguma maneira, a gente viu um pouco adormecido, é como se aquilo que tivesse sido conquistado por nós, tá, já era o suficiente para as próximas gerações. E nos últimos anos a gente foi surpreendido de uma forma assim, contagiante com essa primavera feminista. Mas eu vejo, ao mesmo tempo, sabe, Fernando, um desalento por parte dos jovens, né? Eu vejo uma luta no mercado de trabalho, e aí a não qualificação impede o acesso qualificado ao mercado de trabalho. Você vê que as estatísticas são muito mais tempo também. Eu vejo que há um desalento, o jovem não consegue, não tem a perspectiva de que vai conseguir. E, sobretudo, na questão das meninas, das jovens, eu vi um movimento feito aí pelas Nações Unidas, em que elas fizeram um compromisso de ouvir as mulheres jovens. E o slogan era mais ou menos assim: se você não me ouve, o que você decide não tem a minha participação, não me atende, né? Se eu não tenho voz para decidir, aquilo que é decidido não me atende. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, desse, se é que é um sentimento errado meu, mas desse desalento que eu vejo da ausência de expectativa e de perspectiva por parte... Quero pedir desculpa, mas hoje a internet está implicante. Mas vamos lá, Fernando. Olha, você falou uma questão muito interessante. Primeiro, vamos falar um pouco da questão feminina. Eu sou da opinião que
determinadas pautas nós temos que dar protagonismo a quem é de direito. Então, é impossível nós termos um avanço da pauta das mulheres se as mulheres não forem empoderadas para justamente tratar como protagonistas dessa pauta. Não são os homens que têm que comandar esse tipo de debate, são vocês. E temos aqui na presença de uma pessoa que foi a primeira delegada no Rio de Janeiro, então já quebrou uma barreira, é uma política mulher atuante, e nós temos a questão, por exemplo, da inserção da mulher na questão da política, que isso acaba influenciando, claro, nas políticas públicas acerca das mulheres. E, por exemplo, eu sou da opinião, pode parecer até contraditório, na minha opinião, tinha que ter uma delimitação de percentual de vagas femininas no parlamento. Não é só o número de candidatas, não. Acho que tinha que ser determinado. Para mim, tinha que botar meio a meio, para poder justamente equalizar essa representação. Então, você tratar dessa questão das mulheres é você dar às mulheres a voz para justamente estar formulando essas políticas públicas. A questão do desalento é uma questão que está pegando muito a minha geração. Por quê? Porque nós não pegamos o período complicado da ditadura, nós já pegamos a redemocratização, tivemos muito acesso ao ensino superior. Entretanto, ao mesmo tempo, na economia, nós tivemos um processo que o Brasil regrediu, fechou a indústria, fechou postos de trabalho. Então, aqueles empregos mais sofisticados, que é com o emprego na manufatura, nos serviços mais complexos, eles sumiram. Então, eu sou de uma geração que fez faculdade, mas não consegue se enquadrar no mercado de trabalho e ter uma remuneração que se remunere aquilo que você estudou. Então, o que acontece? Por exemplo, eu sou da Zona Oeste, Campo Grande. Na minha rua, deve ter tido 2, 3 que fizeram uma faculdade. A partir do momento que eu tento me inserir no mercado de trabalho, eu fiz uma universidade pública, eu passei no vestibular. A partir do momento que eu tento me inserir no mercado de trabalho e eu não consigo uma boa qualificação, qual é a mensagem que isso passa para os outros jovens que vê a minha situação? Outros jovens que querem expandir financeiramente, ter uma independência, quer casar. Eles olham e pensam, talvez a universidade, o ensino superior, não seja o caminho para eu me emancipar. Então, ele acaba procurando concurso público, acaba olhando para as Forças Armadas, acaba indo para o subemprego, que teoricamente daria um retorno financeiro mais rápido para eles. Então, esse desalento passa muito por conta do momento do país, de não vermos uma contrapartida do grau de educação que nós investimos, que nossos pais investiram para nos dar educação. Então, quando nós falamos que o jovem é o caminho para um novo momento do país, é justamente entender de um projeto de país que tem emprego, de oportunidades para que o jovem se desenvolva. Um outro dado que muitos industriais reclamam muito é a falta de inovação no mercado brasileiro. Por quê? Porque nós não temos acesso a crédito, não temos acesso a linhas para fazer pesquisa, ou seja, o jovem está numa área periférica do projeto econômico brasileiro. E isso é surreal, porque é o jovem que inova, é o jovem que busca tecnologia. Então, se esse protagonista, que é o jovem, quando ele for colocado de lado, o Brasil vai ter muita dificuldade de criar novas rendas, de gerar riqueza para o próprio país. E é cada vez mais uma colônia que só exporta soja, algodão e não produzimos nenhum tipo de maquinário, nenhum produto, nenhuma tecnologia. Estamos atrasados. Então, esse desalento é um sentimento de que o que nós fazemos pessoalmente, às vezes nós não vemos como algo que retorna. E esse retorno depende muito de um projeto de Estado brasileiro. Não tem jeito, depende muito dele. O Estado tem que criar uma condição, um projeto de médio, longo prazo, que possibilite para o jovem crescer e avançar. E não simplesmente chegar no mercado de trabalho saturado e brigar por vagas com pessoas que já estão 10, 20 anos de casa nos seus empregos. Sem dúvida. Deixa eu aproveitar e dizer que eu sou Marta Rocha, deputada estadual pelo PDT do Rio de Janeiro. Estou recebendo aqui Fernando Mendonça e quero te dizer, olha, Daniel Lima está mandando abraços, Isabel Pimentel, Alexandre Brito, Renata Carnevale. Então, todas essas questões estão passando por aqui. Agora, Fernando, eu queria te falar de um tema muito atual, que foi, inclusive, objeto dos jornais de ontem e de hoje, é a questão de que foi decidida manter a data do Enem.
E não sei se você acompanhou, e acho que todo mundo já viu esse anúncio, né? O anúncio do Ministério da Educação, quando fala, não, vamos todos estudar, né? Então, é um anúncio assim de que está tudo certo, está tudo perfeito, os jovens são lindos, não tem problema, não tem dificuldade, né? A gente hoje não tem noção, por exemplo, né? Acho que a fila da Caixa Econômica Federal demonstrou, né, uma população invisível para todos nós, e nessa fila havia, sim, um número bem expressivo de jovens, né? E também um número de mulheres. Hoje, mais de um terço da população brasileira é chefiada por mulheres, ou seja, quero até elogiar aqui uma ação da CUFA, que tem um projeto voltado para mães, é o que eles chamam de mãe solo, né? Ou seja, chefes de família. E aí eu queria te ouvir um pouco, né? Como é que você está vendo essa questão da pandemia, assim, essa reação, não só o jovem como vítima também do Covid-19, né? Que não é uma gripezinha, que não pega só as pessoas idosas, nós já vimos isso, né? Os dados estatísticos mostram exatamente isso. E eu queria te ouvir um pouco também, assim, como vai ser para o jovem, olhando muito para o Enem, na linha do que você está falando, né? Porque hoje o que eu vejo é o seguinte: você faz uma faculdade, você luta para conseguir uma vaga numa faculdade pública, ou você trabalha para pagar sua faculdade, faz sua faculdade numa universidade particular, e aí no final você tem uma profissão, você tem um canudo, mas você não tem o espaço no mercado de trabalho. E aí você não tem investimento em inovação e tecnologia, né? E aí, como se nada disso bastasse, agora, nesse momento, esse mundo que é desigual decide, né? Se é que a gente pode chamar aquele senhor de ministro da educação, já que ele não conhece a grafia adequada de determinadas palavras. Como é que você está vendo isso nessa questão não só da pandemia, mas das decisões em razão da pandemia, o quanto isso afeta os jovens? Olha, essa questão do Enem é uma questão que eu tenho acompanhado. Eu adoro o tema da educação. Eu, particularmente, como iniciativa individual, eu sempre procuro ajudar jovens a estar fazendo um curso pré-vestibular. Eu tenho esse hábito porque eu acredito muito na educação, porque eu sou fruto da educação. A minha mãe é uma secretária, ela consegue um pouco melhor e sacrifica esse emprego pagando um colégio particular caríssimo para mim, mesmo sem ter condições. E eu consigo entrar numa universidade, consigo o meu diploma, então eu consigo dar esse orgulho para minha mãe, para minha família, para o meu pai. Então eu acredito muito na educação. A educação faz toda a diferença. Agora, você simplesmente manter o Enem nesse período, achando que todos terão condições de estudar, que vão ter um iPhone, que vão poder simplesmente usar uma internet banda larga e estudar online para fazer a prova. Primeiro que isso é surreal, porque nós sabemos muito bem que existe um verdadeiro abismo, infelizmente, entre educação privada e educação pública. Então, esse aluno da educação pública, por mais que ele tenha acesso a cotas, ele acaba entrando em desvantagem nesse processo. Nós estamos falando quando falamos de alunos de baixa renda, muitos deles têm a questão familiar complicada, o pai e a mãe não podem estar em casa porque está lutando, trabalhando, estão no transporte público por horas para poder botar comida na mesa, então não tem aquele acompanhamento familiar para estar estimulando ele a estudar. Então, achar que esse aluno que não tem um telefone bom, um notebook disponível, às vezes não tem nenhuma internet, não tem nenhum Wi-Fi, que ele pode simplesmente estudar e competir com um aluno da rede privada, é totalmente surreal. E essa campanha, eu sinceramente fiquei até com pena dos atores, porque os atores ali, os meninos, não tem nada a ver com isso, eles estão ali fazendo a profissão deles. Coitado do menino inicial, coitado, ele virou meme, mas eu fico com pena dele, que ele não tem culpa de nada, mas ele acabou virando o símbolo dessa elitização da educação. Pelo amor de Deus, gente. Educação, se a educação não for para todos, o Brasil, o país não vai para frente. Não existe desenvolvimento com uma educação para uma microparcela da população. Não existe. Então, quando você mantém o Enem por motivos políticos, para poder dizer que está tudo bem, sacrificando toda uma ação de jovens que estão se sacrificando estudando em um colégio público, vemos que esse governo não tem nenhum compromisso com a agenda de desenvolvimento do Brasil.
Não tem. Existe uma frase do campo progressista que diz que a falta de educação não é por acaso, é um projeto. E a gente começa a acreditar. A gente começa a acreditar, porque se você manter o Enem prejudica as classes mais pobres da sociedade, pelo amor de Deus, gente, como diria o Ciro, vê se está certo um negócio desse. Você manter o Enem porque você não adia por meses. Não tem lógica nenhuma. Parece que estão fazendo uma afronta com as classes mais pobres. E o que eu fico pensando, Marta, é que essas classes mais pobres, em peso, votaram nesse governo. Isso que eu fico mais chateado, em ver como nós falhamos em nos comunicar com a íntegra da população brasileira. Porque olha um projeto que beneficia lucros de banco, que beneficia grandes empresários, porque saiu a pandemia, a primeira coisa que eles fizeram foi dar 1 trilhão para banco, fazer linha de crédito para as grandes empresas, abandonar a micro e pequena empresa, não deram linha de crédito inicialmente, depois a Caixa abriu uma linha, mas é muito difícil pegar. Eu tenho amigos que estão com dificuldade, porque é um processo burocrático muito grande, e ficaram toda aquela burocracia para dar R$600 para a população mais pobre, o informal, que precisa para comer, não é para gastar com besteira, é para sobreviver. E aí, com uma outra medida, mantém o Enem e ainda faz um vídeo dizendo o Brasil não pode parar, você consegue. Gente, é surreal, é revoltante. Não é à toa que nós tivemos as manifestações ano passado para a educação, o tsunami da educação. É que agora estamos em pandemia, mas eu creio que nós vamos ter que voltar para fazer esse tsunami da educação novamente. E sobre esse ministro, nem comento, porque não merece comentário. Não merece comentário. Consegue ser pior que o Vélez. Deixa eu te falar. Ontem eu conversava aqui com o presidente do Sindrio, Fernando Blauer, e ele dizia exatamente a questão do crédito, né? Então, essas linhas de crédito que foi o primeiro gesto do governo, na verdade, o empresário que está lá na ponta não está conseguindo chegar no crédito, né? E você vê cada vez mais o quanto isso vai ser importante. E a outra questão que eu queria te colocar, né? Eu queria aqui agradecer o Adilson Ribeiro, que está falando aqui sobre a filha, que é estudante de biologia na UFRJ. Não sei o nome da sua filha, Adilson, deixar um beijo para ela, que eu também sou estudante da UFRJ de Direito, e ele está falando aqui, né, como isso dentro da universidade, a manutenção da data do Enem está sendo debatido, né? Então, o quanto isso é importante a gente ter clareza. E outra questão que a gente está colocando aí é que, lamentavelmente, em todas essas decisões, e aí eu concordo com você que nada é por acaso, né? Se você não tem investimento em tecnologia, você não tem investimento para inovação, logo, você não vai acreditar na ciência, né? O que vai tomar a base das suas decisões, no caso de uma grave crise sanitária, não é a ciência, porque a pessoa não acredita na ciência, né? E aí vai esse monte de achismo aí que está acontecendo no Brasil em tempos de pandemia do coronavírus. E a gente nem tem noção, e eu quero ressaltar aqui sobre a UFRJ está desenvolvendo um respirador mecânico que custa tão somente R$5.000. E a gente está vendo aí as questões dos preços e dos escândalos na aquisição de equipamentos hospitalares, dentre eles o respirador mecânico. A UERJ, o Instituto de Química da UERJ, está produzindo álcool gel não só para o Hospital Pedro Ernesto, mas também para ser distribuído na comunidade, para as pessoas como um todo. Então, você vê o quanto a ciência está aí se apresentando. A Fiocruz, a gente dispensa qualquer tipo de comentário, a não ser ficar de pé e aplaudir a Fiocruz e tantos outros cientistas. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar para a ciência. Mas eu queria falar sobre... Pode falar. Só para ter um comentário, porque você citou muito a UFRJ agora tem a reitoria da Denise Pires, mulher que está fazendo um baita trabalho de reerguer a UFRJ, e ela tem uma visão muito interessante de envolver a universidade junto da indústria, de ter uma participação mais efetiva. É uma pessoa até muito interessante, até para você estar trazendo aqui para conversar, está realizando um trabalho sensacional. E eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu até já falei em alguns vídeos nas minhas redes,
que o nosso maior combate hoje é contra a ignorância, Marta, porque o nosso povo, infelizmente, não está tendo como entender a crise que estamos vivendo, porque não recebeu uma educação adequada que permitisse ela estar refletindo, ela estar entendendo o isolamento social. Então, o nosso combate é contra a ignorância. Nós vivemos hoje uma profecia do Darcy Ribeiro, que o Darcy Ribeiro falava, né? Se nós não construímos escolas hoje, amanhã estaremos construindo um presídio. Só que agora, essa profecia dele estava incompleta, porque se nós não construímos escola, estamos construindo presídio, estamos vivendo miséria, desigualdade social e, infelizmente, estamos vendo morte, porque não educamos o nosso povo. Nunca nós achamos que, na prática, nós veríamos que a falta de educação fosse matar o nosso povo. E é isso que hoje está acontecendo. Nas regiões que têm um ensino menor, e pessoas estão tendo um maior índice de desrespeito ao isolamento social e o número de contaminações e mortes pelo Covid-19 está aumentando exponencialmente. A falta de educação no Brasil está matando. Deixa eu mandar um abraço para Ana Carolina, já que o pai dela... Não, voltou? Só para te dizer que Portal Quaresma deixou um abraço aqui para você, tá? E Carolina também. Agora eu já me perdi, daqui a pouquinho eu lembro, eu acho o nome dela aqui. Ana Carolina é a filha do Adilson, estudante de biologia lá da UFRJ. Eu quero te falar sobre uma situação, e eu nem gosto desse termo, que é um termo inglês que foi adaptado para o Brasil, e eu acho sempre que ele tem um conteúdo jocoso e preconceituoso, que é a história dos jovens que estão fora da escola e fora do mercado de trabalho, né? E aí é o que as pessoas denominam da geração nem na escola, nem no trabalho, e eu sinto sempre um toque de preconceito, e vou dar um exemplo aqui, né? O exemplo das mulheres, porque quando a gente olha para dentro dessas estatísticas, a gente vê uma presença forte das mulheres. E, às vezes, você pode não estar na escola ou estar no trabalho, por algum motivo você não conseguiu estar, mas você é uma ativista social, você é um empreendedor social, você é uma jovem que está cuidando de um filho, você é uma jovem que está cuidando dos seus irmãos, né? Então, eu não gosto muito dessa coisa de que não... Eu acho sempre que tem essa mania que a gente tem de adotar esses termos, né, ingleses e abrasileirar, né? A gente está vivendo isso agora, o tal do lockdown, então já tem até um monte de sugestões para substituir o nome, mas o fato é que a gente tem aí, sim, uma população que está afastada da escola e está afastada do mercado de trabalho. E eu observo, Fernando, que muitas pessoas pensam assim: para mim, para o meu filho, eu quero uma educação integral, holística, que ele esteja preparado, né, para esse grande desafio do século XXI, que vai ser o trabalho. Repara que eu não estou falando de emprego, eu estou falando de trabalho que tem uma outra dimensão. E para o filho do outro, né, eu acho que pode parar no nível médio, fazer um curso profissionalizante, né? Eu via muito essas questões em algumas falas. E eu queria refletir com você exatamente porque eu acho que tem alguns espaços do mercado de trabalho que tem a cara da juventude e que, de alguma maneira, a gente ainda não acendeu o alerta na nossa vida para identificar que aquele espaço é um espaço em potencial para a juventude. E aí eu estou falando da cultura. Tá? Eu estou falando dos pontos de cultura, eu estou falando, né, lato sensu, né, de uma economia que é criativa, eu estou falando de uma economia que tem no seu redor uma série de atividades, né, periféricas. Então, se a gente pensar aqui no ponto de cultura, o que você vai construir em volta, seja na gastronomia, né, seja na iluminação, seja na cenografia, na costura, né? Então, acho assim que tem um espaço aí que é um espaço que tem a cara do Rio de Janeiro, da nossa cidade, mas é um espaço que não foi conquistado pela nossa cidade, né? Sobretudo
nos últimos 4 anos que a gente não viu, né? Acho até que a gente pode perguntar, eu quero até me penitenciar aqui, eu não sei quem é o secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente teve aí, no primeiro momento, uma secretária que tinha a ver com a questão do samba, tinha a ver aí com outras questões, mas a gente não teve aqui, né? Você não vê um projeto, a gente não sabe dizer. A gente vai pensar em cultura, a gente vai pensar no Réveillon, a gente vai pensar sei lá, no sambódromo, né? Ou vai pensar num grande evento, mas você vê que essas ações, elas não são ações desenvolvidas pela prefeitura. E aí, então, eu queria te ouvir nessa questão da cultura, porque eu acho que a cultura pode ser, sim, uma porta, né, de entrada, de permanência para a juventude, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente produzir na cultura, com um foco exatamente para a juventude, que é produtiva, que é criativa e que precisa ser ouvida. Você vê como as coisas estão interligadas. Por isso que hoje é impossível você falar de uma gestão de cidade, país, se não pensarmos sistematicamente. A cultura, ela não é só entretenimento, ela faz parte de todo um projeto de desenvolvimento. Porque quando nós falamos de cultura, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de inovação e pesquisa. Porque a cultura, qual é o papel dela? Qual é o papel da arte? A arte faz com que a gente pense, a gente raciocine, a gente veja o mundo de diversas formas. Então, quando um jovem tem acesso, por exemplo, à cultura lá na educação básica, a tendência é que ela se torne um jovem, um adulto criativo, que inove justamente, crie a tecnologia. Por exemplo, a Coreia do Sul, que todo mundo agora vê como um exemplo de desenvolvimento, Coreia do Sul, que anos atrás estava atrás do Brasil, hoje em dia virou uma potência industrial e destina 1% do seu PIB em cultura diretamente. Não é à toa que nós vimos o filme Parasita ganhar o Oscar. Aquilo foi investimento, e deixa eu falar uma coisa, investimento estatal. Não foi o banco que fez o Parasita, não. Foi um projeto pelo Estado que conseguiu dar um incentivo à cultura para que a indústria cinematográfica sul-coreana avançasse. O K-pop, conhece K-pop, Marta? Os coreanos que gostam de dançar, tem que atualizar o K-pop, o que o pessoal aqui já deve conhecer mais jovem, também. Cultura, investimento, eles estão criando um produto de exportação. É algo que gera riqueza para o país. E tem esse papel muito estratégico na questão justamente do desenvolvimento do jovem. O que aconteceu hoje? A cultura simplesmente não tem hoje uma política pública séria. Até houve uma tentativa em governos anteriores, principalmente no governo PT, houve uma tentativa de se financiar, criou-se mecanismos, mas não foram implementados de forma correta e acabaram que demonizando a cultura, dizendo que ela seria uma das responsáveis pela corrupção do Brasil. Não é nada disso. A cultura é fundamental para cada um de nós desenvolver. A cultura gera dinheiro. Vocês têm noção quanto Hollywood é cultura, é filme, é cinematográfico. Quanto Hollywood gera de riqueza? A Índia tem uma hoje como um dos principais setores da economia, Bollywood, que é a indústria cinematográfica indiana. Então, você tem exemplos no mundo que mostram como a cultura gera renda, gera emprego e ajuda justamente na formação, justamente para atuar na questão da inovação e tecnologia. E como você disse, a cultura tem a cara da juventude. São os artistas, são os produtores culturais, são os agentes culturais, a pessoa da fotografia, é um mundo de gente. Agora, falando mais especificamente sobre o Rio de Janeiro, você está certíssimo. Essa gestão atual da prefeitura relegou a cultura a um plano B, C. Nem sabemos direito quem é o secretário de Cultura. A gente temos algumas fontes, diz que o rapaz está fazendo um mandato tampão lá, porque não tem recurso nenhum. As lonas culturais, os equipamentos municipais de cultura, que poderiam estar sendo usados de forma estratégica, têm uma imensa dificuldade de receber verbas da prefeitura para sua manutenção. Algumas estão abandonadas, precisam de reforma, precisam de auxílio, mas a prefeitura do Rio simplesmente fechou os olhos. Nós estamos até uma questão muito interessante na Lona Cultural de Campo Grande, porque a administração
teve até uma ideia de usar a lona cultural como um espaço para que artistas locais pudessem estar fazendo lives nesse momento de pandemia, porque seria uma forma tanto de você estar mantendo a lona ativa, como você estar ajudando os artistas locais, justamente para poder estar nesse momento de pandemia, que é o que pegou muito forte o setor cultural, porque a cultura depende muito de aglomeração. Até agora não se tem resposta de nada. Então, quer dizer, aqui no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que respira cultura, porque é algo natural da nossa cidade, foi abandonado. Cultura não é só samba, cultura não é só o Réveillon, cultura é algo que é 365 dias no ano. Mas um ponto tem que ser dito, cultura também envolve planejamento, porque também nós vimos aqui no Rio diversos governos que até destinaram alguma verba para a cultura, mas centralizaram essas verbas nas regiões ricas da cidade. Aí fica complicado, que a região que mais carece de cultura, uma zona oeste, uma zona norte, reta do João 23, lá em Santo Cruz, que precisa se alimentar de cultura para justamente poder ter os jovens que se desenvolvam e criam renda para a sua comunidade, não tem. Então, existe alguns pontos aí. Existe a falta de investimento e existe, muitas vezes, uma visão elitista da cultura. A cultura tem que ser algo capilarizado. É a forma que o Estado tem de se comunicar com o seu povo e estimular a sua criatividade e inovação, e justamente gerar emprego. A cultura pode fazer isso. Então, nós não podemos viver nesse mundo de que a cultura é um gasto desnecessário. Não é. A cultura é fundamental numa cidade, num estado, num país. Fundamental. Deixa eu só te dizer que RQ Arquitetura está te deixando um abraço e dizer para eles que a gente vai falar sobre questão urbanística sim, tá? Está na nossa pauta aí, está no nosso radar de falar sobre isso. Deixar um abraço aqui, retribuir o abraço dos servidores do Banerj, né, do antigo Banerj, pedindo aí para a gente continuar as lives, mesmo pós-pandemia. Acho que a gente já ficou um pouco... acho que a gente meio que foi seduzido por essa questão da live, e aí quando você estava falando da cultura, da possibilidade de fazer a live, né, que seria de nós sem as ações de cultura disponíveis nas redes nesse momento de isolamento social, né? Quero te dizer que eu adoro museu, né? Aí encontrei um site que você pode visitar museus do mundo inteiro. Então, fui rever, né? Fui rever alguns museus, que coisa deliciosa, né? Você vê cada artista do seu jeito, né? Fazendo a sua live, você vê a população descobrindo os seus predicados. Eu vi tanta gente falando poesia, que é um negócio tão distante, né? Quando eu era jovenzinha lá na escola normal, tinha coisa da poesia, mas agora você não vê mais, você vê, né, o canto. Quantas pessoas estão aí com seus amigos fazendo um FaceTime e cantando? Então, você vê o que seria de nós nesse tempo de pandemia se a gente não tivesse aí a cultura como uma estrutura, né? Assim, para acalentar nosso coração, para nos dar força para respeitar o isolamento e acreditar que vai passar. Mas, Fernanda, eu queria te falar, né, já que a gente está batendo aí os nossos 50 minutos, eu queria te dizer que eu tenho no meu coração uma história muito especial com a Zona Oeste. Acho que o primeiro beijo a gente nunca esquece, mas a primeira titularidade a gente também nunca esquece. E eu tive a felicidade de ser titular da Delegacia de Mulheres da Zona Oeste, porque é bom que a gente faça esse registro. Foi na primeira gestão do governador Leonel Brizola que se criou as Delegacias de Mulheres, em 1986, e quando chega na segunda gestão, em 90, em 91, 92, 93, 94, em 91 eu fui... A minha primeira titularidade foi na Delegacia de Mulheres da Zona Oeste, depois também foi uma iniciativa do governo Brizola a criação da Delegacia Especial de Atendimento a Turista, que está até hoje aí é uma ferramenta tão importante nessa questão do turismo, que é também algo importante para a nossa cidade. E eu tenho acompanhado as questões da Zona Oeste, e aí quando você falou do ponto de cultura, que você acha que tem um quê de preconceito, de direcionar, né,
de direcionar a verba para determinadas regiões, né? Eu meio que senti essa mesma coisa na decisão ontem do prefeito Marcelo Crivella, porque a semana toda que passou, a gente acompanhando pelos jornais, nós vimos bairros da Zona Sul em que o isolamento não foi respeitado, né? Mas na hora de determinar a restrição, né, da locomoção das pessoas, eu não acho que esteja errado determinar isso, não. Eu acho que tem que determinar. Você só alcançou os bairros da Zona Norte e, em particular, a Zona Oeste, né? E aí um companheiro nosso que está aqui nos acompanhando, o Alexandre Brito, ele está falando aqui do Rocha Faria, né? Das dificuldades do Rocha Faria. Acho que a gente podia lembrar das dificuldades também do Raul Gazola. Nós vimos aí situações muito esquisitas, né? Faltou luz, a possibilidade de 2 pessoas terem falecido, né? E a Zona Oeste é grandiosa. E eu quero te dizer assim, que eu aprendi com Campo Grande, primeiro, eu conheci um povo extremamente orgulhoso de morar em Campo Grande, né? Eu ousaria dizer, com certo quê de bairrismo, né, de morar em Campo Grande. Eu conheci um bairro que tem tudo que você pode imaginar, e tem um bom comércio, tem boas escolas, né? Tem uma rede pública de saúde, que pode não ser a melhor, mas está lá presente, né? Acho que a gente tem que pensar aí, tem faculdade, né? Num determinado momento, teve um olhar aí voltado para a questão da indústria, né? Tem uma ocupação urbana que tem que ter uma atenção, porque cada vez mais tem investimentos imobiliários, tem shopping, ou seja, tem tudo que você pode encontrar, né? Num bairro da Zona Sul ou um outro bairro que seja aí a sua aspiração de viver. Então, aí eu queria te falar da Zona Oeste de raiz, né? Da Zona Oeste de raiz, que é essa questão ali meu querido bairro de Campo Grande. Tem uma luta aí de Santa Cruz. Santa Cruz fica muito distante da Delegacia de Mulheres, tem um alto índice, então a gente conseguiu, exatamente por eu ter essa identidade, conhecer bem a região oeste. Quando eu fui chefe de polícia, eu fiz questão de criar um núcleo de atendimento à mulher. Tem a questão de Bangu, a gente tem que pensar também em Bangu. Bangu tem também uma atividade econômica. E aí eu queria pegar esses nossos minutos finais para a gente falar um pouquinho sobre a Zona Oeste, né? O que está faltando na Zona Oeste? Quais são as missões que esse povo trabalhador da Zona Oeste deixa para a gente, né? Essa questão do transporte público, da mobilidade urbana também. O que a gente pode falar aí sobre a Zona Oeste, que é um segmento da nossa cidade tão importante? Primeiramente, Marta, dizer que Campo Grande também não esquece de você, porque é impressionante como a gente fala o nome Marta Rocha, Campo Grande, todo mundo conhece a delegada Marta Rocha. Campo Grande, eu amo de verdade Campo Grande. Você não sabe ainda, Marta, você é cria de Campo Grande e as pessoas não te contaram ainda. A Zona Oeste, como você falou, nós temos esse eixo, Campo Grande, Santa Cruz, Bangu. Tem a nova Zona Oeste, que já é uma área que já teve uma atenção maior das autoridades públicas, que é a Barra da Tijuca, Recreio. Tem a questão de Jacarepaguá, que acaba integrando esse eixo da Zona Oeste. O problema é o seguinte, a Zona Oeste, infelizmente, acabou virando, nesse processo que nós comentamos de desindustrialização e uma concentração do capital, dos engenheiros no centro e no sul. A Zona Oeste acabou virando bairros de dormitórios. Por isso que você experimenta um fluxo muito grande de pessoas saindo da Zona Oeste e indo para um centro e Zona Sul. Eu posso falar isso porque eu, morando em Campo Grande, fui fazer faculdade em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, então todo dia eu pegava Brasil, ônibus lotado, como todo mundo. Então já aconteceu de eu ficar 3, 4 horas no trânsito, quando caía aquelas enchentes e enchia tudo. Então era normal o trânsito, normal. Então, nós temos uma deficiência muito grande em serviço público, serviços básicos. As pessoas falam de diminuir o Estado, só que na Zona Oeste, nosso problema não é Estado grande, não, é falta dele.
é falta de um sistema de transporte eficiente, porque tem uma questão, você falou da questão que a gente às vezes se sente um pouco com preconceito na gestão municipal, mas, por exemplo, quando nós vemos uma política de transporte público, nós vemos uma política que pensa muito nos bairros menores vizinhos um do outro, da Glória até Botafogo, aí você faz aquele sistema de transporte. Só que nós da Zona Oeste necessitamos de uma lógica de transporte público que pense nos grandes deslocamentos. E esse é um desafio. Tem que mudar a lógica da política de transporte público no Rio de Janeiro. Porque é muito fácil falar de você botar uma baldeação, só que as pessoas não sabem que, às vezes, o trabalhador ficou 40 minutos para chegar num ponto, tem que ficar mais 20 para pegar um outro transporte para poder chegar no local. Isso não é a solução. Lógica de transporte público, nós temos que pensar no conforto e não botar todo mundo dentro de um ônibus lotado ou dentro de um trem lotado, que nem sardinha, ou no BRT, né, essa maravilha colocada no governo anterior municipal, e que as pessoas têm que ficar ali quase uma hora espremidos para poder chegar ao seu serviço. Imagina a pessoa perder 3 horas do seu dia com transporte público. Qual qualidade de vida ela vai ter? Como é que a gente quer falar de juventude se nós não possibilitamos a essa juventude ter o pai e a sua mãe presente em casa porque ela está presa dentro de um ônibus? Então a lógica está toda errada. E a Zona Oeste sofre muito disso. A Zona Oeste sofre de não ter criação de vagas de emprego. Não temos novas indústrias. Nós temos em Campo Grande a zona industrial, Santa Cruz, que as empresas estão fugindo. Então, Marta, eu penso que nós temos que ter uma política industrial no Rio de Janeiro, sim. Não é hoje o assunto da pauta a questão industrial, mas que nós temos que pensar numa política pública de fomento à indústria na Zona Oeste, temos que pensar. Temos que pensar numa política pública de novos empregos que prestem serviços sofisticados, fora da questão do centro-zona sul, nós temos que pensar. Até porque nós temos ali bairros, cidades próximas como Itaguaí, tem a questão de Sepetiba, nós temos Porto, nós temos várias indústrias ali que necessitam de serviços adequados. Então, por que esses serviços não se localizam, por exemplo, na Zona Oeste? Nós temos, Marta, eu penso o seguinte, nós que estamos discutindo na cidade do Rio de Janeiro, nós temos que avançar e ser um pensamento de vanguarda. O Rio de Janeiro tem que começar um pouquinho mais à frente. Existem demandas eternas que temos que resolver, a questão do transporte, a questão da saúde, já foi citado aqui o Rocha Faria, Pedro II, o Hospital Realengo, a Clínica da Família, que às vezes não tem médico, e deixa a população à mercê. Por exemplo, agora na pandemia, nós estamos com uma situação gravíssima de não ter um atendimento médico adequado. Existem essas questões que são permanentes, que a gente combate, mas está surgindo novas questões. Então, eu penso que talvez... porque, na verdade, você fala uma coisa que eu acho muito interessante. Você gosta de falar que o Rio de Janeiro é uma cidade partida. E é verdade. Nós temos vários Rio de Janeiros dentro do Rio de Janeiro. A Zona Oeste, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, é um Rio de Janeiro. A Nova Zona Oeste, Barra, Recreio, é um Rio de Janeiro. Jacarepaguá é o Rio de Janeiro. Então, cada região tem a sua especificidade. Então, o que eu defendo é que a criação de câmaras que delibere acerca de projetos de desenvolvimento micro-regionais do Rio de Janeiro. Você ouvir a associação de moradores, você ouvir os industriais, os comerciantes, e pensar política justamente para suscitar nessas micro-regiões desenvolvimento. Isso Sim. que eu penso. E temos que pensar numa lógica já de Smart City. Porque se tem uma coisa que pode pregar muito a juventude, é a questão da tecnologia. Então, nós temos que nós temos que aprimorar, dar incentivo às faculdades e universidades locais, botar elas em contato com a indústria e, por que não, o município criar centrais tecnológicas para justamente estar qualificando o trabalhador da Zona Oeste, da Zona Norte, para poder estar se desenvolvendo, justamente para que possamos dar um próximo passo, para que esse morador ele consiga empreender, gerar renda, trazendo empregos e oportunidades para a sua região. Por isso que nós falamos no início que o jovem era muito importante nisso, porque se nós apostarmos que esse menino que está saindo da escola ele pode abrir uma indústria, pode abrir uma empresa, se ele receber uma boa educação, se o município, o Estado poder fornecer uma linha de crédito, poder ter uma infraestrutura com tecnologia, banda larga, que ele pode desenvolver algo, nós podemos levar desenvolvimento para essas regiões. Nós não podemos mais viver numa lógica que a cidade maravilhosa é 20% da cidade, 80% sustenta esses 20%. Isso não tem mais lógica, não está mais cabendo. O Rio de Janeiro é uma capital internacional e tem que ser
como um todo. Não pode ser um Rio de Janeiro aqui, outro Rio de Janeiro aqui, outro Rio de Janeiro ali. Tem que ser uma coisa só. Somos todos cariocas, todos pagamos nosso imposto, então temos direito a esses serviços públicos. A diferencial que teremos na Zona Oeste, além de ter uma gestão municipal que pense nos problemas da Zona Oeste, pense, por exemplo, no asfalto, transporte, saúde, educação, mas é uma gestão que invista no morador local para que ele se desenvolva. Nós falamos da cultura de investir no artista local, também falamos na educação, falamos no jovem local. Eles podem fazer diferença. Então, o que a Zona Oeste quer, ela não quer privilégio. Ela quer que se entenda que ela é fundamental justamente para podermos estar elevando a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro não pode ficar dependendo de eventos, de carnaval e réveillon. Nós precisamos ter uma economia pujante que funcione, uma economia dinâmica. E aí eu trago uma lógica que quem fala muito é o professor Mangabeira Unger, que é um grande influenciador nosso, que influencia o Ciro. Eu acho, inclusive, que a Zona Oeste, a Zona Norte, a área periférica do Rio de Janeiro pode ser um excelente laboratório de estimularmos o que o professor Mangabeira Unger fala muito de economia do conhecimento. Porque o pessoal é criativo, o pessoal é bom. Então, nós temos que investir neles. Vamos dar uma estrutura para eles. Vamos criar um co-work para poder trabalhar. Tipo, coloca uma estrutura, coloca uma banda larga, traz gente boa para estar dando palestra, para dando curso de qualificação. E vamos investir nesses locais. Vamos descentralizar a cidade do Rio de Janeiro. Por que você descentralizando? É menos fluxo de pessoas, a violência cai porque é um ambiente menos estressante e o jovem se sente estimulado a crescer. Ele se sente estimulado a não fazer escolhas erradas na sua vida. Mas ele precisa de investimento. O Rio de Janeiro tem que acreditar no carioca. Sem dúvida. Deixa eu só fazer uma penitência aqui, que eu esqueci de falar da UESO, tá? A UESO. Assim, falei de universidade, mas falei de universidade genérica, né? A UESO é um produto do PDT, né? A gente não pode esquecer isso. Você está falando aí de turismo, me lembraram aqui, né, que a gente tem lá o Parque do Mendanha, tem o Parque da Pedra Branca, então tem uma região que você pode estar desenvolvendo, né? Me lembraram aqui que a Zona Oeste teve 2 distritos industriais, tanto Campo Grande quanto Santa Cruz, que lamentavelmente hoje estão abandonados, e que se houvesse um fomento, né, a essa atividade industrial, por certo, a gente teria também um novo olhar sobre a questão do mercado de trabalho. Agora, Fernando, para a gente encerrar, eu queria te dizer assim, faz 132 anos que nós tivemos aí a edição da Lei Áurea, e os dados do Brasil mostram que o analfabetismo ainda é uma realidade na vida dos brasileiros, e que, lamentavelmente, ele aumenta 3 vezes quando você consulta esses dados junto à população negra. E para não deixar de falar de mulher negra, que é muito importante, a gente vai para dentro dos dados da Organização Internacional do Trabalho e a gente vê que primeiro é o salário do homem branco e, por último, é o salário da mulher negra. Então, eu queria te ouvir assim, o Brasil é um país racista? Sim, embora ele ache que não é, né? Tem uma lenda de que somos a capital mundial da igualdade. Não, o racismo existe. E é porque o racismo no Brasil ele tem um caráter muito estrutural, que às vezes você sofre com ele e não percebe como acontece. Porque, querendo ou não, nós somos continuação de histórias. Então, o nosso tataravô negro escravo, ele passou problemas para o nosso bisavô, que passou problemas para o nosso avô, passou problemas para o nosso mãe, passou problema para a gente. Porque é uma discriminação, é falta de emprego, é falta de renda. E nunca tivemos no Brasil, até tentamos ter, mas fomos boicotados, um projeto que justamente emancipasse o nosso povo. Aliás, o PDT, o trabalhismo, nasce nessa necessidade do povo se emancipar. Nós somos fruto dessa luta de que o povo merece protagonismo, merece. A gente tem que entender que se todos nós formos fortes, nós podemos crescer juntos, porque com essa desigualdade não tem como. São problemas que estão se acumulando e estão gerando mais tensões sociais. Então, sim, Brasil,
é um país racista? Sim, é um racismo estrutural, é um racismo que se manifesta, às vezes, inclusive, a gente tem companheiros nossos que a gente pensa, pô, pessoa progressista, pessoa boa, educada, mas a gente vê um racismo, às vezes, se manifestando em detalhes, e é algo muito cultural. Eu tenho um pensamento comigo que a questão do racismo é uma questão que todo dia você tem que se policiar, porque, às vezes, você tem o sangue negro, mas você tem um racismo embutido em você. Eu sou descendente negro, afrodescendente, sou pardo, né? Não sei, eu não consigo diferenciar, é pardo, negro, tô lá. Então, eu sei como é isso, porque às vezes está dentro de nós, mas a gente tem que sempre se policiar para que isso não aflore. Agora, é inegável quando você vê, por exemplo, uma formação, uma universidade de novos médicos, você vê poucos negros. Na minha turma no direito, eu conto nos dedos negros que tinham na minha turma, negros da questão da pele um pouco mais escura. Porque, na verdade, todos nós temos essa descendência. Eu contava nos dedos. Então, o que existe, existe. Eu, uma época da minha vida, até questionei a questão das cotas nas universidades públicas, mas você tem que entender que temos que, de alguma forma, equalizar, de igualar essa questão. E se não for com educação e dando oportunidade para as pessoas crescerem, isso nunca vai atenuar. Paramos para pensar que, recentemente, que nós fomos ter a primeira apresentadora negra do Jornal Nacional, que é a Mário Coutinho, recentemente. Então, quer dizer, há uma coisa estrutural muito estranha que acontece no Brasil. O racismo existe sim, e é dever de cada um de nós, porque não adianta nós acharmos que, por sermos do campo progressista, que nós não somos racistas. Tem algo dentro de nós que podia matar e passar para as novas gerações um conceito de igualdade e tolerância. Não só racial, mas igualdade de gênero, igualdade religiosa, igualdade de questão da orientação sexual, que não estamos aqui para agir com preconceito com ninguém. Nós temos que todo dia nos policiar quanto a isso. Só queria colocar que alguém falou de turismo na Zona Oeste. É um ponto que estava aqui, mas não ia dar tempo de entrar, mas realmente eu acho que a questão, não, porque um dos pontos que eu acho que pode ser implementado na Zona Oeste para desenvolvimento, e aí que gera um emprego de forma mais rápida, é a questão do ecoturismo. Porque a Zona Oeste tem muitos pontos de ecoturismo. O que acontece? Eu me peguei nessa questão num dia que eu fui comprar um mapa do Rio de Janeiro, que eu queria, estava até a questão de planejamento da questão política, e aí eu fui comprar um mapa na banca de jornal, eu perguntei, tu tem mapa do Rio de Janeiro? Tenho. Aí me mostrou. Só que o mapa não tinha Zona Oeste. Eu falei, pô, senhor, mas aqui não tem Zona Oeste. Aí o senhor falou para mim, meu filho, turista não quer saber de ir para Zona Oeste, não. Aquilo, no coração. Nós temos potencial, emprego, e é a forma rápida de gerar emprego. Temos a Cachoeira do Mendanha, que é ótimo de você fazer uma trilha. E é interessante, porque você tem vários tipos de turismo, né? Você tem aquele turismo tradicional, que vem ver o Pão de Açúcar, o Corcovado, vem no Carnaval, tem o turismo de negócio e tem esse formato. Então, é uma forma desse turista que veio uma vez para ver o Corcovado, ele volta outra vez por causa de negócio, mas volta outra vez para fazer o ecoturismo. Então, você gera uma forma da pessoa estar voltando à cidade e justamente pegando a renda que ele traz de fora e inserindo nessas comunidades mais periféricas. Então, o turismo da Zona Oeste, eu penso que é o caminho, é um dos grandes caminhos para a Zona Oeste dar um certo salto na questão do seu desenvolvimento. Além do turismo histórico, também que nós temos vários locais históricos, principalmente na época do Império Santa Cruz, então, o histórico para visitar, mas está totalmente fora da rota do turismo que é divulgado, inclusive pela nossa prefeitura e pelo Estado do Rio. Nós mesmos não divulgamos. Então fica difícil. Aquilo que eu falei, a Zona Oeste não pode só ser vista como um bairro dormitório. Ali tem vida, ali pode gerar economia. Só para te dizer que eu estava lendo outro dia que com esse novo normal que vai ser criado pós-pandemia, porque aquelas condutas que nós entendíamos como naturais e normais, haverá um novo normal, né? E nesse novo normal, uma das questões que pode ser atingida é a questão do turismo internacional. Então, uma análise já de quem está pensando pós-pandemia, uma análise para o fomento da economia local é talvez pensar no turismo local, né? Por exemplo, eu não conheço a Cachoeira do Mendanha, pode ser, dentro da própria cidade você pode ter um belo passeio, um evento que você possa fazer, que você esteja ali divulgando
perdão, fazendo exatamente essa atividade com os atores locais da comunidade, né? Então, eu acho que trabalhar o turismo no Brasil e trabalhar o turismo do carioca dentro da sua própria cidade, do brasileiro dentro da cidade do Rio de Janeiro, eu acho que pode ser, sim, uma saída para a questão da pandemia, do pós-pandemia, né? Pode ser uma saída de fortalecimento de relações econômicas, de atividades econômicas na nossa cidade. Mas olha Até só. porque, Marta, só para complementar, o Rio está sofrendo muito com essa pandemia agora, mas teremos um baque muito grande no Réveillon agora de 2020 e no Carnaval de 2021. Vai ter uma queda. Isso é inevitável, turistas vindo de fora. Então, nós temos que pensar em novas formas de gerar renda. O Rio, que é tão dependente, vai ter uma séria dificuldade. Aliás, quem assumir os postos públicos em 2021 não vai encontrar o Rio numa situação ruim, vai encontrar um caos. Então, é necessário que a nossa população seja sábia de colocar pessoas que tenham uma capacidade para estar ali, porque não vai ser fácil. Fernando, olha só, eu quero me despedir aqui com o nosso amigo André Carcará, que diz que só a cultura salva. Só a cultura salva? Só cultura salva. Cultura é essencial. Cultura faz milagres. A cultura gera renda, gera emprego, gera inovação, tira jovem da criminalidade. Cultura e o esporte também tem que incluir nisso. Claro, A cultura pode revolucionar o Brasil. É um grande caminho para o Brasil. Aliás, os países que tiveram dificuldade com criminalidade, a grande arma de combater a criminalidade com sucesso foi a cultura. Falando em criminalidade, dá um abraço no Coronel Ibis, que está assistindo a gente também. Abraço grande, Coronel Ibis, com certeza. Olha, foi muito bom estar aqui com você, tá? Eu quero muito agradecer ao Fernando Mendonça, que a gente esticou bem esse papo gostoso aqui, e agradecer muito a todos vocês que estão nos acompanhando, agradecer aí as sugestões sobre os temas para a gente continuar nesse debate tão gostoso que a gente faz com as nossas lives, e não esquece, amanhã tem mais, e eu espero você aqui. Um abraço grande, beijo grande, Fernando, bom demais a gente encontrar aqui, muito sucesso para a cultura e muitas boas ideias para essa cidade, para todo mundo, e como eu gosto de dizer, vem para essa conversa todo mundo que ama a cidade do Rio de Janeiro. Beijo grande, obrigada. Obrigado, Marta, por estar aqui.